Há 20 anos atrás, eu estava com 21 anos e o Senhor me alcançou, já na palavra da fé, já pelo verbo da vida, e eu tive uma experiência muito sobrenatural com o Senhor. Um homem de Deus, um grande homem de Deus que orou por mim naquela noite, ele veio com uma imposição de mãos, eu fiquei 6 horas desacordado. E naquele movimento de Deus sobre a minha vida, e naquele sobrenatural de Deus sobre a minha vida, o Senhor Jesus compartilhava algo comigo, mesmo sem ter feito rema ainda, sem ter tido as minhas primeiras experiências no que diz respeito a conhecimento da palavra. Eu era muito cru, muito verdinho, muito ingênuo, imaturo, menino na fé mesmo, e o Senhor já tratava comigo sobre esse assunto da volta dele. Naquele período e naquela experiência que eu tive, o Senhor foi tratando coisas que hoje eu vivo no ministério, e nesses 20 anos tem se seguido assim, e eu quero compartilhar com você uma pequena porção daquilo que foi tratado comigo naquela experiência, e também depois do que eu aprendi ao longo desses 20 anos. Tem 20 anos que eu estou mergulhado no estudo da escatologia, no conhecimento bíblico da escatologia bíblica, e hoje à noite, dentro do tempo que eu tenho, eu quero servir você com o meu melhor. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 1. Apocalipse, no capítulo de número 1. O versículo também é o de número 1. Apocalipse 1:1. A Bíblia vai dizer assim. Todos acharam? Posso ler? Posso ler, irmãos? Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Só nesse versículo de número 1, nós já poderíamos passar aqui a noite inteira trabalhando só em cima desse versículo. O que eu quero considerar num primeiro momento com você é que a Bíblia vai usar a expressão revelações. Revelações, a revelação de Jesus Cristo. De fato, o nome Apocalipse, ele quer apontar essa identidade ou essa característica de trazer algo revelado da parte de Deus. Digam amém. Apocalipse significa tirar o véu. Apocalipse significa descobrir. Apocalipse significa trazer algo revelado que estava escondido dentro de alguém, mas que agora vai ser manifesto pelo Espírito de Deus, vai ser manifesto pelo Espírito de Cristo, vai ser manifesto pelo Senhor Jesus e vai ser compartilhado com alguém sobre a terra. Quando nós percebemos o versículo de número 1, nós já vamos começar a quebrar alguns biscoitos e nós já vamos começar a quebrar alguns tabus dentro da igreja. Porque durante muito tempo as pessoas pregaram sobre Apocalipse, ou talvez alguns de nós tenhamos aprendido sobre o Apocalipse de uma maneira terrorosa, com medo, pavorosa. Só que a identidade da estrutura de Apocalipse não é para nos trazer terror, é para nos trazer revelação. Quando eu e você consideramos a expressão revelação, nós vamos entender que os céus estão procurando alguém para quem possa confiar revelação. Jesus, ele quando recebe algo da parte de Deus, Jesus quando recebeu a revelação do Apocalipse da parte de Deus, ele vai procurar alguém sobre a terra com que pudesse compartilhar. E ele vai procurar por João, diga João. Carinhosamente eu o chamo de Jão, porque Jão é o nome do meu filho mais velho, João Pedro. Então eu chamo ele de Jão para lá, Jão para cá, e quando eu encontro algum Jão na Bíblia, fica Jão também. O fato, irmãos, é de que Jesus, e o versículo de número 1, nos apresenta um comportamento de Deus muito interessante. Porque os céus estão sempre procurando, os céus estão sempre à procura daqueles que são apaixonados e que amam ao Senhor Jesus. Por que Jesus decidiu confiar as revelações do Apocalipse para João?
porque João era o discípulo próximo, o discípulo amado, o discípulo que tinha essa conexão, que se reclinou sobre o ombro de Jesus. E isso aqui nos é muito importante, porque eu e você podemos até ter tido algum tipo de informação na mente, mas revelação é para aqueles que são apaixonados pela vida de Deus. Não, eu fiquei sabendo que essa igreja é fervorosa. Então, quando algo mexer com você, reage, pelo amor de Deus. Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto. Olha para quem está do seu lado e pergunta: está vivo? Primeiro ponto que eu quero considerar com você nessa noite, que revelação vindo da parte de Deus é para aquele coração que está avivado e aquecido e que é apaixonado por uma vida diária e numa jornada de intimidade e de estar reclinado do ombro do nosso Senhor Jesus. Outro ponto que eu quero considerar com você ainda no versículo número 1, e eu queria que você voltasse os seus olhos para o versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Não. Eu vou repetir. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Diga: Deus deu revelação para Jesus. Então me acompanha aqui nesse raciocínio. Presta bem atenção no que você vai ouvir. Ei, Deus teve que atualizar Jesus dos últimos acontecimentos. Não, ainda não. Eu vou de novo. O lado de cá me parece estar um pouco mais fervoroso. Jesus, quando veio à terra como homem, ele não veio com alguns atributos de fábrica. Ele não era onisciente, ele não era onipresente, ele não era onipotente. Jesus, enquanto andava sobre a terra, ele tinha que ir andando com os discípulos, porque ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus não era onisciente, ele não sabia quem era a mulher do fluxo de sangue que tinha tocado nele, por isso ele pergunta: quem me tocou? Jesus não sabia que a figueira não tinha fruto, ele teve que ir até lá para ver se. No seu sermão profético, em Mateus 24 e 25, Jesus vai dizer assim: ei, nem os anjos e nem o Filho sabe o dia e a hora. Por quê? Porque Jesus estava despido do seu atributo divino da onisciência. Então, quando ele ressuscita recebendo as atualizações das revelações do Apocalipse. Meu Deus do céu! Irmãos, eu não sei se isso empolga você, porque o que é escatologia? O que é profecia? É Deus querendo compartilhar com alguém que o ama de todo o coração na terra. Aleluia! Glória a Deus! Assim que Jesus ressuscita, ele recebe as atualizações. Ele se reveste novamente da sua onisciência, desse atributo divino, e é por isso que agora nós vamos ver no versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ele teve que receber essas atualizações. Agora, o que me chama a atenção no versículo de número 1 é que Jesus vai procurar alguém na terra para compartilhar essas atualizações. Pastor Vinícius, onde que você quer chegar? Não quero chegar, já cheguei. Sempre que Deus está para fazer algo novo sobre a terra, Ele vai procurar alguém para compartilhar. Sabe, irmãos, eu estou com uma grande expectativa e por esse Brasilzão que eu tenho ido ministrar, conferências, aulas e tudo mais, eu acabei de chegar de Campina Grande direto para ensinar aqui no Rema. Sabe, irmãos, Deus está se movendo de forma poderosa pelo corpo de Cristo. Em tudo que é lugar tem um foco de avivamento, tem um foco do fervor do Espírito, tem um foco de corações que estão apaixonados e em chamas por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer ainda.
O fato, irmãos, meu Deus do céu, o fato é que os céus sempre estão à procura de um coração que é apaixonado pelas verdades da palavra, pelos atributos de Deus, por uma vida, por um estilo de vida cristão genuíno no Senhor. Eu tenho uma expectativa no meu coração, irmãos, e eu acredito pelo ambiente que eu estou percebendo aqui, que Deus ele tem encontrado nesse lugar um bom lugar para compartilhar a revelação da parte dele. Amém. Quando nós avançamos um pouquinho na estrutura do Apocalipse, agora no versículo de número 19, o Senhor Jesus vai dizer para João, escreve, pois, as coisas que viste, escreve, pois, as coisas que são, e escreve as coisas que vão acontecer depois dessas. Quando nós olhamos para o versículo 19 de Apocalipse de número 1, nós vamos perceber que esse Senhor Jesus, que recebeu as atualizações dos últimos dias e que procurou alguém para compartilhar essas atualizações, ele vai dizer para João, olha, você não vai só compartilhar, você vai narrar de forma cronológica e coordenada, para que todos aqueles que vierem a ler daqui a algum tempo possam entender o como, o quando, o onde e o com quem esses eventos vão acontecer. Então, no versículo 19, a Bíblia vai nos dizer que Jesus diz, olha, escreve, pois, as coisas que você viu. O que foi que João viu? João viu Jesus glorificado. João viu Jesus com o corpo glorificado e ressurreto. Quando nós olhamos para a estrutura do capítulo de número 1 de Apocalipse, nós vamos ver que o versículo 1, 2 e 3 é a saudação. Do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8, são os benefícios daqueles que foram alcançados em Cristo. E eu estou falando de você, era para você celebrar mais um pouquinho. Fomos redimidos, fomos lavados por seu sangue, recebemos do seu Espírito. Amém, irmãos? Do versículo 4 ao versículo 8, vai nos apontar os benefícios daqueles que estão em Cristo. Do versículo 9 ao versículo 20, e aí acaba o capítulo de número 1, João enxergando Jesus ressurreto, com o corpo glorificado. Então esse primeiro tempo verbal, esse primeiro período, escreve as coisas que você viu, é João vendo o próprio Jesus. Então é João escrevendo o capítulo 1. Mas quando chegamos na segunda parte, escreve as coisas que são. João começa a escrever o capítulo 2 e o capítulo 3, que é o período da igreja sobre a terra. Cadê você? Só que nós temos 3 tempos. Diga 3 tempos. Coisas que são, as coisas que você viu e a que vai acontecer depois dessa. Depois do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que é a narrativa de Jesus para as 7 igrejas que se encontram ou que se encontravam na Ásia, nós temos o capítulo 4. A maior revelação da noite que você vai ter hoje. O capítulo 4 vem depois do capítulo 3. Eu vou melhorar para você. Porque logo depois do período da igreja, João vai escrever no capítulo 4 e no versículo 1, João vai escrever, eis que olhei para o céu, e uma janela aberta, e uma voz como de trombeta dizendo, sobe para aqui. Não, ainda não, eu vou de novo. Depois do período da igreja, no final do período da igreja, a primeira narrativa de Jesus para João, para deixar registrado para o pessoal em Bauru, é de que no final do período da igreja, eu e você seremos arrebatados. Escreve depois dessas coisas e perceba que João faz questão de deixar escrito no início do capítulo 4, depois dessas coisas.
Então João é um aluno aplicado e ele decide acompanhar o tempo que Jesus comunica para ele. Escreve as coisas que você viu, as coisas que são e as que vão acontecer depois dessas. Sabe como é que João começa o capítulo de número 4? Depois destas coisas. Depois destas coisas, olhei e vi não só uma porta aberta no céu, mas também eu ouvi uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Sabe, irmãos, eu e você não podemos estar vivendo a nossa vida aqui na terra de qualquer maneira, alheio dessa consciência de eternidade e desse entendimento que em breve, dentro de pouco tempo, eu e você vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus nos ares. Em breve eu e você vamos subjugar a lei da gravidade e nós vamos começar a flutuar e nós vamos ter a resposta, irmãos. E esse encontro poderoso que daqueles 2 varões que vieram do alto, enquanto os discípulos viam Jesus indo embora e eles olhando entre as nuvens, e os 2 varões que vieram do alto disseram para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, ele vem. Eu vou repetir. Do jeito que ele foi, ele vem. Do jeito que ele foi, ele vem. Um dia, irmãos, eu estava em sala de aula empolgado, ministrando essas verdades no Rema, e um aluno um tanto quanto atrevido chegou para mim e falou assim: como que o senhor pode ter tanta certeza disso que você está falando, se os seus olhos não viram ele indo? Falei: campeão, meus olhos não viram ele indo, porque eu não tenho idade para isso. Mas deixa eu te dizer, eu não sei os seus, mas eu sou a geração escolhida por Deus para os olhos verem ele vindo. Eu não estava lá enquanto ele foi, mas eu estou aqui, e quando ele vier, eu mantenho firme essa fé, essa confiança, e essa convicção, e essa certeza, que os meus olhos não viram ele indo, mas os meus olhos vão ver ele vindo. Meu Deus do céu! Aleluia! Sabe, irmãos, o que mais tem hoje em dia são pessoas querendo roubar de nós a convicção e a certeza e a nossa fé de que nós teremos esse encontro com o Senhor Jesus. Mas eu e você não fomos chamados para dar ouvidos às vozes aqui de baixo. Eu e você fomos chamados para olhar para a palavra. Eu e você fomos chamados para mover a nossa fé pela palavra. Eu e você fomos chamados para estar em movimento segundo o padrão da palavra. Outro ponto a ser considerado hoje à noite é que, se o livro do Apocalipse ele é uma cronologia coordenada dos fatos que ainda vão acontecer, nós vamos descobrir que o período da tribulação está para vir sobre a terra, gente, um período violentíssimo de tribulação. A Bíblia diz que esse período nunca jamais aconteceu antes. Um período de dor, de sofrimento, de angústia, de morte, de violência. Talvez você pense, o que está acontecendo hoje já é algo assim surreal de pensar. Eu quero te dizer que tem um período de 7 anos que vai acontecer ainda sobre a terra e que vai ser assim, impossível de suportar. Um período de 7 anos impossível de suportar. Qual é a boa notícia para a igreja? É que esse período dentro do livro de Apocalipse só começa no capítulo 6. Só que a igreja no capítulo 4 foi arrebatada. Pastor, se descer é pecado. Posso descer? Posso ficar à vontade? Posso pular? Eu estou à vontade. Eu vou pegar você hoje à noite. Hoje eu vou para cima de você. Eu posso ficar andando ou eu tenho que ficar aqui paradinho aqui? Eu tenho que ficar aqui. Posso ficar livre? Então tá bom.
Pastor Vinícius, onde que você quer chegar? Cheguei de novo. Porque se Deus, em Cristo, já nos livrou pelo arrebatamento da igreja, ou pela redenção em Cristo, e o arrebatamento agora é uma realidade sobre a nossa vida, e eu e você seremos arrebatados antes desse pior período que está para acontecer sobre a terra. Se Deus já nos livrou do pior período que está para acontecer sobre a terra, qual é mesmo o seu problema, hein? Eu vou de novo. Irmãos, o que está faltando em nós não é o tamanho do problema, é a consciência do tamanho do Deus que nós temos. Eu e você precisamos estar mergulhados no conhecimento da palavra. Eu e você precisamos estar mergulhados no conhecimento da escatologia bíblica dos últimos dias. E quando isso for uma verdade e possuir os nossos pensamentos e ser esse estilo de vida sobre cada um de nós, não importa o que se levante do lado de fora, eu e você estamos certos que Deus nos livra. Aleluia! Irmãos, a minha morena é o meu freio. E quando ela não está por perto, eu fico esquisitaço. Quando eu chego de um culto, de uma aula, de uma conferência, ela não me pergunta, a aula foi boa. Ela não me pergunta, entregou profecia, teve cura, alguém foi salvo. A primeira coisa que ela pergunta, você se comportou? E antes de eu vir para cá, ela me deu uma série de recomendações. Amor, pelo amor de Deus, é a primeira vez que você vai na igreja do pastor num culto. Se comporta. Presta atenção. As pessoas lá não te conhecem. E tá bom, amor, eu tô. Aí o pastor chega e diz, fica à vontade. Então eu vou para cima de você hoje à noite. E tomara que ela não me pergunte nada de como eu me comportei. Irmãos, eu e você precisamos entender algo, que a redenção em Cristo nos garantiu, arrebatamento não é uma condição de mérito meu e seu, arrebatamento é uma consequência de nós crermos em Jesus. Vinícius, o que você quer dizer? Vou dizer que se eu e você cremos em Jesus, se temos Ele, temos tudo. Nossa. Se temos Jesus, temos tudo. Eu e você, sempre que nos reunimos como igreja, é para estarmos fortalecidos no Senhor, com expectativa do que Ele vai falar, do que Ele vai revelar sobre cada um de nós. Porque lembra, o início da mensagem, um coração apaixonado pelo Senhor Jesus, os céus estão procurando para comunicar essa próxima revelação. Eu e você não vamos ser encontrados doentes, eu e você não vamos ser encontrados falidos, eu e você não vamos ser encontrados fracos. Ei, o encontro do noivo com a noiva no arrebatamento, Deus não vai levar uma igreja capenga, caótica. Eu e você vamos estar vivos, vamos estar fortes, vamos estar providos. Irmão, se prepare. Porque nós não temos muitos anos pela frente. O arrebatamento está prestes a acontecer. Nós somos a geração do arrebatamento. E esse arrebatamento está prestes a acontecer. Isso significa que se tiver alguma doença no nosso meio, ela tem que sair agora. Eu vou repetir, se tiver alguém doente no nosso meio, pelo Espírito de Cristo e pelo Espírito profético que em mim habita, eu libero uma ordem, tem que sair esse espírito de enfermidade agora. Porque você vai se encontrar com Jesus saudável, curado. Tomara que você pegue, irmãos, eu tô vivo no Senhor hoje à noite. Tomara que você pegue isso aqui, em o nome de Jesus. Ei, você não vai se encontrar com Jesus endividado. Você não vai ter um encontro com o Senhor Jesus endividado. Efésios diz que esse encontro é uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga.
Os melhores dias da nossa vida estão para acontecer, irmãos. As melhores experiências com o Senhor não aconteceram, vai acontecer ainda. As suas melhores experiências com Deus ainda está por vir. Ainda está para acontecer. Ainda está para se manifestar. Quanto mais se aproxima do dia do encontro, mais provido eu e você vamos estar. Irmãos, se no Antigo Testamento, quando o povo escravo no Egito saiu rico, não, você não pegou. O lado de cá está mais... Da outra vez eu falei qual lado, hein? Foi lá? Então agora eu vou para o lado de cá. O lado de cá parece estar mais fervoroso. Vocês sabem que não foi bom. Eu vou de novo. O lado de cá parece estar mais fervoroso. Se o povo no Egito escravo, irmãos, há tantos anos, saiu rico, provido, saudável. Eles eram escravos, mas saíram com força, com saúde, com vigor. Porque todas as vezes, isso é padrão bíblico, todas as vezes que Deus vai provocar um encontro dele com o seu povo, ele enriquece esse povo. Ele provoca saúde divina de maneira sem precedentes. Ele traz ânimo, vigor, energia. Quando você entrar por aquela porta nos próximos cultos, entre com a expectativa: eu sou o coração que Jesus vai comunicar algo novo, vai trazer algo revelado. Eu estou a poucos dias das minhas melhores experiências com Deus. Sabe, irmãos, quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa falar sobre avivamento aqui. E essa é a oportunidade que o ministro, quando vai num lugar e gosta, ele dá uma deixa para o pastor para ver se é convidado para voltar. O pastor está selado? Oh. O fato, irmãos, é que eu penso que tem pouco ainda da escatologia bíblica dentro de nós. Porque se estivermos conscientes desses acontecimentos, desse conhecimento, dessa revelação, irmãos, eu vou te dizer, você vai se tornar um alguém imparável. Eu vou repetir algo: Deus nos escolheu como geração para experimentar desse evento. Eu e você somos, eu vou repetir, somos. Tem 20 anos que eu estou mergulhado nesse negócio. Não é outra geração. Eu lembro de vovó falando para mim, minha avó, congregava na igreja congregacional de Piedade, no Rio de Janeiro. E ela dizia: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmão, deixa eu te dizer, agora é de verdade. Agora é de verdade. Você está aqui comigo? A boa notícia: eu e você não vamos passar pela tribulação. Eu sei, irmãos, que muitos no corpo de Cristo pensam que o sangue derramado de Cristo é apenas para pagar a conta. Eu sei que muitos pensam que o sangue derramado de Cristo é apenas para comprar uma casa ou um carro, mas deixa eu te dizer, o sangue derramado de Cristo nos livrou do pior período que está para se manifestar sobre a terra. Nos garantiu saúde no corpo, saúde na mente. Eu e você não vamos ser encontrados depressivos. Eu e você não vamos ser encontrados tomando remédio de tarja preta. Eu e você não vamos ser encontrados endividados. Eu e você não vamos ser encontrados frios espiritualmente. Há um fervor de Deus para descer sobre essa igreja. Aleluia!
Sabe, irmãos, alguém apaixonado pelos princípios da escatologia bíblica, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento, alguém vivo num culto, alguém vivo diante da mensagem, alguém vivo diante da palavra. Ei, quando Pedro e João ouviram que Jesus tinha ressuscitado, eles correram. Não. Outro dia alguém chegou lá na nossa igreja, alguém recém-chegado, e disse: pastor, essa igreja é muito esquisita. E eu disse: é porque geralmente a igreja tem a cara do pastor. Um outro disse assim: pastor, o senhor é muito estranho. E eu respondi: você tem um pastor que merece. A Bárbara fica lá embaixo, ela fica assim, ó. A gente vai embora no carro para casa, ela: para que você falou aquilo? Para que você fez aquilo? Para que você... E quando a gente está numa mesa, ela cutuca, ela belisca. Eu chego em casa todo roxo. Irmãos, eu já melhorei muito. Você precisava me conhecer uns 10 anos atrás. O que eu estava dizendo, pastor? Não. Hã? Pedro e João. Obrigado. O legendário. Obrigado. Ei, Pedro e João, quando ouviram a notícia da ressurreição, correram. Aí eu respondi para aquele camarada: ei, rapaz, é porque aqui a gente crê que Jesus ressuscitou. Entendi. Eu pensei que você ia voltar. Eu já fiquei olhando para trás assim, né? Porque dependendo do verbo da vida, dependendo do lugar, irmão, tem que ter guarda de trânsito dentro da igreja. Sinalizando assim, ó. Outro dia eu estava indo para um lado e o outro vindo do outro, e eu, uma trombada, eu falei: calma, meu amigo, você não sabe não, pô. Quem está vindo é do lado de lá, e quem está indo é do lado de cá, ué. Sabe, irmãos? Ei, nós que temos convicção de que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, celebramos antes, vibramos antes, corremos antes, cremos antes de ver. É certo de que vai acontecer. É certo de que vai acontecer. É certo de que vai se mover sobre nossa vida. Irmãos, Deus não errou no endereço de ninguém, vai ser no seu. Deus não errou no endereço de ninguém. Quando chega a minha vez, Ele não vai fazer no meu também. Aleluia. Eu já tive tantas experiências com o Senhor, irmãos. Jesus é tão claro para mim. O Espírito de Deus é tão claro para mim. E agora eu concluo a mensagem com isso aqui. Eu já estou finalizando. Eu concluo com isso aqui. Quando nós olhamos para os primeiros 4, 5 capítulos de Apocalipse, porque o capítulo de número 6 é o começo do pega para capar. Aqui pode falar pega para capar? Gente, lá no Rio, pega para capar é um negócio violento. Capítulo 6 em diante é o início do pega para capar. O pastor disse: só não pode capar. Pastor. E eu tenho uma para contar para você, desses dois aqui, cara. Depois eu conto. Mas crente não assiste novela não, mas fica acompanhando a vida dos outros, ó. Todo mundo querendo saber. Todo mundo querendo saber. Contou, poxa. Apocalipse 1:4. 1:4. 3:1. 4:5. 5:4. O que foi que eu disse? Dessas 4 referências que eu acabei de te dar, 1:4, 3:1, 4:5 e 5:4, a Bíblia vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus.
que repousaram sobre Jesus, que serviram como testemunha da igreja, e que também o capítulo 4, versículo 5, vai dizer que são as 7 tochas que se encontram diante do trono de Deus. Que são esses 7 espíritos. Calma, que eu não estou na concorrência não, tá bom? Não, só tem um Espírito Santo, mas com 7 características. O Espírito do Senhor, o de sabedoria, o de conselho, o de fortaleza, o de entendimento, o de conhecimento e o do temor do Senhor repousaram sobre Cristo e agora repousa sobre a igreja. O ensino da escatologia provoca em nós sabedoria, entendimento, conhecimento, força, revelação, o temor do Senhor. Irmãos, eu penso que o temor do Senhor tem que estar vivo nas igrejas. Eu penso que o temor do Senhor precisa estar vivo nas igrejas. É porque roubaram ou tiraram dos nossos púlpitos, irmãos, o estudo dos últimos dias, a mensagem dos últimos dias. Mas Jesus está voltando na nossa geração. E eu e você vamos avivar o corpo de Cristo. Vamos acender aqueles que estiver do nosso lado. Ei, eu e você não fomos chamados para ser uma geladeira. Eu e você fomos chamados para ser maçarico de Jeová. O Espírito de Deus se movendo sobre nós. Agora escute, os 7 Espíritos, eles somem no capítulo 5, porque o capítulo 6 vai começar o pega para capar. As características dos 7 Espíritos, eles estão voltados para o período da igreja. Meu Deus do céu. Irmãos, a minha oração ao longo dessa tarde por você é de que você pegue cada inspiração que está sendo. Levanta suas mãos, deixa eu liberar uma profecia. Levanta suas mãos. Mano, cadê o pessoal do louvor, hein? O pessoal do louvor. Venha para cá. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vocês me impediram de subir, agora vocês vão subir. Aleluia. Mantenha suas mãos levantadas, irmãos. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor. O sangue da eterna aliança está em nosso favor, intercedendo por nós, clamando por nós. Nós estamos numa aliança superior. Nós estamos revestidos e fundamentados de superiores promessas. A herança de Deus está para nós. Nós nos tornamos filhos. Pai, em o nome de Jesus, cada um daqueles que estiverem conectados hoje à noite com a mensagem que o Senhor me deu, cada coração que estiver conectado, com essa mensagem hoje à noite, experimentando nos próximos dias de força, conselho, instrução, revelação, conhecimento, a tua palavra provocando uma transformação e um avivamento pessoal em cada um de nós aqui. Se você acredita no que você ouviu nessa noite, comece a orar em línguas. Seja batizado no Espírito Santo, receba do Espírito Santo. Você pode ser o próximo avivalista dessa geração. Pastor Daniel, enquanto estava conduzindo o culto, ele disse: tem uma última chuva para cair, e tem mesmo! Tem uma última chuva para cair. Tem uma última chuva para nos envolver, e eu e você não vamos ficar de fora dela.
Rendrema manayet sekembrina na kembrima manayas. Jovens e adolescentes, cheios do Espírito, embriagados no Espírito, os nossos filhos não vão ser levados pelo sistema desse mundo, são os próximos avivalistas dessa geração. Remrima mamanaya, checamrima mamanayes. Ore. Brima mamanayes, checamrima mamanayes. Mama mamanaye. Rindonoyot sokombenenayi nanaye. Bononoye manayes. Eis aqui, Pai, uma igreja que te adora. Uma igreja que ama ao Senhor. E que crê nesse encontro que em breve vai acontecer. Desperta, Senhor, desperta. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Yes. Se eu fosse você, irmãos, eu pegava dessa atmosfera de hoje à noite. Receba da unção de hoje à noite. Receba dessa atmosfera de hoje à noite. Jesus está pronto para comunicar a próxima experiência para você. E Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Diga. Com cânticos e júbilo, pois tu és. Cante. Rema mamamana, secam rema mamamana, yes. Terra, céus e mar e todo ser. Cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus. A honra. Vamos igreja. De novo, a honra. E o poder ao Rei Jesus e o louvor.
Só as vozes agora, a honra. Vamos, 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 vamos. Só a igreja, vamos, vamos. Meu Deus do céu. Mais uma vez, enche o pulmão de ar e libera, vamos! Diga, diga, diga! Ele é merecedor! Eu declaro em o nome de Jesus, nenhuma circunstância e nenhuma afronta do diabo vai roubar de você esse canto de adorador, essa voz que adora ao Senhor, essas mãos levantadas. Nenhuma circunstância aqui de baixo roubará de cada um de nós a força daquele que é apaixonado por Jesus. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está se movendo. Ele está se movendo e está fluindo pelo corpo. Renovando suas forças, sua expectativa, sua fé, sua convicção nele. A honra, a glória, a força. Declare a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei. Pela última vez, declare a honra. A honra. Levante suas mãos. Nós te adoramos, Deus. Você com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, eu não posso deixar de fazer um apelo para a salvação. Se você está nesse lugar e ainda tem dúvida, se você morresse hoje, para onde você iria?